Tarefa 42, razões. Então vamos lá. Sabrina recortou 2 pedaços de cartolina conforme as figuras a seguir. Então você tem um pedacinho aí, um quadrado, né, da figura 1 de 15 centímetros por 15 centímetros. E a figura 2 você tem um quadrado de 20 centímetros por 20. Então ele pede no exercício A qual a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2. Então, o lado da figura 1 tem 15, o lado da figura 2 tem 20. O que podemos fazer aqui é simplificar. E como que eu estaria fazendo a simplificação? Dividindo em cima por 5 e embaixo por 5. Quando você fizer essa simplificação, você vai obter 3 quartos. Então, a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2 é de 3 para 4. Bom, exercício B. Qual a razão entre a medida da área da figura 1 e a medida da área da figura 2? Então, a área da figura 1, se você fizer 15 vezes 15, você terá 225 centímetros quadrados. Se você fizer a área da figura 2, que é 20 vezes 20, você terá 400 centímetros quadrados. Então, a razão entre a área da figura 1 e a figura 2 seria de 225 para 400. Que se você simplificar isso, né? Se você dividir, por exemplo, em cima por 25, dá para dividir por 25, ó. Se você dividir em cima por 25 e embaixo por 25, você vai obter a resposta de cada 100. Você terá, vamos dizer assim, ali vai dar, a cada 100 você tem 4. Então, você tem 4 vezes 4, 16. Então, embaixo dá 16 e em cima dá 9. Então, a área seria de 9 para 16, ou de 225 para 400. Mas sempre que possível simplificar, nós devemos simplificar, tá bom? Um time de futebol de Alagoas obteve durante o ano de 2015 25 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Determine a razão entre, letra A, o número de vitórias e o número de derrotas. Então, ele teve 25 vitórias e obteve 12 derrotas. Então, a razão é essa. Como não dá para simplificar, seriam 25 vitórias para 12 derrotas. Então, letra B, o número de empates, que é 8, e o número de partidas. Poxa, professor, qual que é o número de partidas? Não fala no exercício, mas claro que foi dito. Se ele ganhou 25, empatou 8 e teve 12 derrotas, se você somar os valores, você vai observar que foram 45 jogos. Então, a razão seria de 8 para 45, tá bom? Próximo exercício, exercício 3. Gustavo acertou 16 das 24 questões propostas pela professora na aula de matemática. Letra A. Qual a razão que representa a comparação entre o número de acertos e o total de questões? Então, você teria 16 sobre 24. Como vocês são pessoas maravilhosas, fantásticas, vocês sabem que isso daqui tem que simplificar. Então, você consegue dividir em cima por 4, por exemplo, embaixo por 4. Daria até por mais, mas vamos fazer por 4 primeiro aqui, ó. Se você fizer isso,
você vai ter 4 sextos, que ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por quanto? Se você dividir em cima por 2 e embaixo por 2, você vai ter 2 terços. Então, tá aí. Para cada 3 questões da prova, ele acertou 2. Tudo bem? Ou ele acertou 2 questões para cada 3. Tanto faz. Depende do jeito que você for falar, colocação, tudo. Letra B. Qual a razão que representa a comparação entre o número de erros e o total de questão? Pera aí, professor, você não falou quantas ele errou? Lógico que falou. Se ele acertou 16 e tinham 24 questões, então significa que ele errou 8. Então, ele errou 8 questões de um total de 24. Simplificando, dá para você dividir em cima por 8, embaixo por 8. Então, isso daqui vai dar 1 terço, ou seja, ele errava uma questão a cada 3. C. Qual a razão que representa a comparação entre o número de acertos e o número de erros? Então, se ele acertou 16, ele errou 8. Se você simplificar isso, dividir em cima por 8 e embaixo por 8, ele vai ter 2 para 1. O que significa isso? Que enquanto ele acertava 2, ele errava 1. Tá bom? Exercício 4. Um agricultor colheu 180 quilos de arroz do tipo A, dos quais, desses 180 quilos, 12 quilos eram de má qualidade. Ele colheu também 240 quilos de arroz do tipo B, dos quais 18 quilos eram inaproveitáveis, ou seja, não dava para utilizar. Qual dos dois tipos de arroz é mais vantajoso para o agricultor? Lógico, é mais vantajoso aquele que ele perde menos. Então, na primeira, né, no tipo A, ó, tipo A. O que acontece do tipo A? Ele tinha 12 quilos, que eram de má qualidade, dos 180. Se você simplificar isso daqui, você vai dividir em cima, por exemplo, você vai dividir em cima por 12, embaixo por 12. Se você fizer essa conta, você vai ter 1 quinzeavos. Agora do tipo B. Do tipo B. O que acontece? Do tipo B, ele 14, que eram inaproveitáveis, né, dos 240. Então, se você simplificar isso, se você dividir aqui, por exemplo, por 6, embaixo por 6, você vai ter 3 quarentavos, né? Então, o que acontece? A menor fração que tiver aqui entre 1 quinzeavos e 30 quarentavos vai ser o que vai ser mais vantajoso, né? Porque o desperdício vai ser menor. Então, eu tenho que comparar as frações. Como que eu comparo as frações? Muito simples. Eu tenho que pegar 1 quinzeavos e comparar com 3 quarentavos. Como que eu faço? Tem uma técnica que nós vimos lá no 6º ano, que era fazendo o seguinte: 1 vezes 40, 40. 15 vezes 3, 45. Então, o 40 é menor do que 45. Isso significa o quê? Que entre 1 quinzeavos e 3 quarentavos, 1 quinzeavos é menor do que 3 quarentavos. Isso significa que o que é mais vantajoso para ele seria o
arroz do tipo A, porque ele vai tomar menos prejuízo, né, gente? Não tem nem o que ver. Menor prejuízo, mais vantajoso para ele. Um abraço, tchau, tchau.